Meus queridos, a paz de Cristo, minha gratidão mais uma vez estarmos juntos no dia de hoje. A Deus seja a glória. Minha gratidão ao pastor Silas Filho, ao pastor Isaías, pastor Josué, essa igreja tão amada aqui da Taquara, né? A Delec Taquara. Eu, de fato, quando aqui estou, sinto-me extremamente acolhido, incluído, né? Incluso e, portanto, me sinto em casa, né? Aqui tenho muitos amigos que Deus tem me dado. Eu louvo a Deus pela existência da Delec Taquara. Glória a Deus por isso. E vocês sabem que também sempre venho com a minha esposa e a minha filha, estão ali, inclusive, de pé ali, assim com a mãozinha assim bonitinha. Aí, que bem. A minha filha é mais bonita, tá? A outra é minha sobrinha, né? Fica aí na dúvida aí, duas belas meninas, lindas. Também a minha filha puxou a mãe, né? Aí deu sorte, é bonita. A minha sobrinha puxou o pai, né? Que é o meu cunhado. Minha irmã ficou na prova, glória a Deus. Enfim, ao final aqui da EBD também tem lá fora os doces da Rafa. Já está perto dela comprar o carro dela. Só faltam 1000 potes, então ajuda lá a comprar, viu? É bênção pura. Glória a Deus. Queridos, hoje aqui trataremos da lição de número 3, o arrebatamento. Que foto bonita, né? Meu Deus do céu, é forte, Brasil. É forte, né? É forte. Depois que eu aprendi a mexer um pouco no Canva, não quero outra vida, né? Só mexer com as artes ali, maravilha. Depois de velho, aprendendo a mexer aí na questão tecnológica. Lição 3, o arrebatamento. Vale aqui ressaltar que esta lição, ela está, na verdade, preenchendo a sequência das duas primeiras. A primeira foi sobre os sinais da sua vinda, em que analisou-se as demandas dos sinais que antecedem a sua vinda, sinais no âmbito político, econômico, social, espiritual, pestes, fome, guerras, rumores de guerras. Todos eles acontecem normalmente ao longo da história da humanidade, mas o foco ali tem a ver com a intensidade, com o aumento. Daí a relação do dores de parto, esse princípio das dores ali tem a ver com dores de parto, em que, à medida que se aproxima da parturiente dar luz, essas dores são aumentadas, intensificadas, e percebemos isso de modo muito claro. Não sabemos o dia nem a hora, todavia, Jesus expôs para nós alguns sinais que nos remetem à constatação inequívoca de que Jesus virá buscar a sua igreja. Quem concorda, diga amém. É uma prova inconteste. A propósito, a doutrina da sua vinda é tão cristalina, tão clara no Novo Testamento, tanto que foi exposta por Jesus, pelos apóstolos. Em todas as cartas se encontra referência à doutrina, portanto, algo dado, cristalizado, indiscutível. Aí, na segunda aula, nós aprendemos que a sua segunda vinda dar-se-á em duas etapas, em duas fases. A primeira etapa, a primeira fase relacionada ao arrebatamento, portanto, para a igreja, e a segunda etapa, a segunda fase, relacionada ao julgamento das nações, que ocorrerá ao final da grande tribulação, na famosa batalha do Armagedon, e por fim será iniciado o milênio, e pós-milênio, portanto, o julgamento o grande trono branco, e por fim o estado eterno. Então aqui nós estamos hoje tratando dessa primeira fase da sua segunda vinda, ligada ao arrebatamento, né? Vamos lá aqui, ó. O texto bíblico básico é este: primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Inclusive aqui nós veremos um pouco sobre esse texto de modo específico. E o texto áureo nos remete ao segundo texto importante também, atrelado a esse tal arrebatamento, que é a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. O capítulo inteiro versa sobre a ressurreição, que teremos uma aula específica sobre a ressurreição. Diz assim um texto: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados, né? Aleluia. Os objetivos de hoje, como sempre, tríplice. O primeiro, entender o significado do arrebatamento e a sua relação com a grande tribulação, milênio e os grandes temas do fim. É claro que esse aqui não será alcançado, em função até da brevidade do tempo, mas aqui mencionaremos a relação desse evento primeiro, o arrebatamento, com os demais subsequentes. Segundo, discorrer sobre os milagres que ocorrerão durante o arrebatamento. Basicamente 3. O primeiro, a ressurreição dos mortos. O segundo, a transformação dos vivos. E o terceiro, subirmos na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Renovar a esperança de que o futuro será melhor para todos os que conhecem a Cristo como Salvador. Eu sempre gosto de ressaltar aqui, pincelar, algumas orientações quando tratamos sobre escatologia, que é a tal doutrina das últimas coisas, até para evitar frenesi, especulações, elucubração, né? Imaginar coisas e, ao fim e ao cabo, sem base bíblica. Eu busco sempre ter uma postura minimamente bíblica, portanto, sólida e consistente, para não elucubrar. É dizer somente o que o texto diz, sem dar nome aos bois. É o Papa, é João, é não sei o quê, é Barack Obama, não sei o que. Não, esquece isso, né? A Bíblia diz que, de fato, surgirá um tal anticristo. E nós temos, ao longo da história, figuras que, de fato, nos remetem às marcas similares que existirão nesse tal anticristo. Mas afirmar essa pessoa ou aquela outra é perda de tempo. Porque aqui eu sempre reafirmo, para estudar a Bíblia como um todo, sobretudo as questões escatológicas, é fundamental que você tenha afinidade com o Espírito Santo. Ele é o nosso guia, ele é o intérprete por excelência. Jesus mesmo disse que ele viria e nos ensinaria sobre todas as coisas. Portanto, essa leitura bíblica, esse estudo, não deve ser feito somente pela razão, mas uma razão iluminada pelo Espírito Santo. Quem concorda, diga amém. Segundo, interpretar o texto bíblico à luz do seu contexto, tentar inseri-lo e, portanto, lançar luz ao texto mediante o que está correlacionado a esse texto, seja no ponto de vista remoto, né, ou imediato. Portanto, entender o todo para a partir daí e compreender de modo pontual. Isso evita heresias. E as heresias são terríveis, porque elas minam a unidade da igreja. Veja, quando Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, a segunda, ele citou várias pessoas, dentre elas 2, Himeneu e Fileto. Esses 2 estavam ensinando que a ressurreição já havia acontecido. E por conta disso, muitos se afastaram da fé, porque as palavras deles corroíam como gangrena, como um câncer. A heresia age como um câncer, mata a célula e, portanto, enfermiça o corpo, levando à morte. Nós, enquanto igreja, enquanto até ministério da palavra, devemos estar atentos ao que é ensinado. A própria Bíblia traz à tela a figura de pessoas emblemáticas, como falso profeta, falso mestre, falso doutor, falso Cristo, sempre figuras que gozam de formadores de opinião, gozam de autoridade, de influência, é mestre, é doutor, é apóstolo, é Cristo, pessoas que arrebatam, né, seguidores e cujo fim é um fim terrível, porque é líder de cego, né? É cego guiando o cego e ao final acaba caindo no abismo. Então, portanto, é fundamental ter cuidado com as pessoas que estão ensinando, especialmente no âmbito da escatologia. Nós até admiramos uma pessoa numa área X. Pode ser bom em arqueologia, mas em escatologia não, né? Hashtag fica a dica aí, quem lê entenda. Vamos lá. Aqui, introdução. O tema da vinda de Cristo é destacado no Novo Testamento, citado diretamente 318 vezes.
O cenário profético assinala o arrebatamento como sendo o primeiro grande evento escatológico, que dará início à contagem regressiva em sua parte final dos fins dos tempos. Para você entender aqui minimamente os eventos escatológicos grandes, eu fiz de modo pálido, de modo incompleto, esse quadro. Se você consegue enxergar, né, minimamente é isso aqui, minimamente. Claro que tem lacunas. Aqui está, nessa base aí, né, nessa horizontal de baixo, está aqui a terra. Ali está a igreja, que está na sua atividade, atuando, né, pregando o evangelho, anunciando a vinda de Jesus. Num dado momento, né, a trombeta soará. Aí Jesus virá, que é a segunda vinda, para arrebatar a igreja. A igreja sobe, e já no ambiente célico, no ambiente, né, do céu, participaremos do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. E enquanto estivermos lá, a terra aqui passará pela tal grande tribulação, que é um tempo de profunda dor, de profundo sofrimento. Dores de parto não, mas dores de parto para Jacó, né? É um momento, uma dor jamais vista sobre a terra. Nesse tempo aqui, da grande tribulação, coincide com a tal 70ª semana de Daniel, que é a última semana que ainda falta para completar a visão que ele teve nos seus dias, né? Porque depois das 69 semanas em que Jesus foi tirado, o relógio cronológico de Deus parou e entrou o tempo da dispensação da graça da igreja, e quando a igreja for arrebatada, então tomará novamente a contagem da última semana de Daniel, que é um tempo de 7 anos, dividido em 2 tempos, metade de falsa paz e metade de dura provação que há de vir sobre aqueles que habitam a terra, tá? Ao final dela, né, aí sim, Jesus voltará uma vez mais, que é a segunda fase, voltará com a igreja e com os seus anjos e pisará no Monte das Oliveiras para então derrotar Anticristo e seu exército e então iniciar aqui o milênio e assim subsequentemente. Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, paciência. Vamos lá, né? Glória a Deus por isso. Claro que esses pontos aqui que eu mencionei serão tratados ao longo do trimestre, ponto a ponto, tá? Eu vou focar aqui somente sobre o arrebatamento. Sobre esse tema, principais perguntas sobre o arrebatamento. A primeira pergunta é esta, né? O que é arrebatamento? O que é arrebatamento? Então, estou buscando adentrar na questão essencial. O que é isso, pastor? Primeiro, é um mistério. Se é um mistério, não sabemos tudo. Tem coisas que ocorrerão nesse contexto que a nossa mente ou as informações que nós temos não contemplam a totalidade do evento. É um mistério, porque transcende a racionalidade. O evangelho, o cristianismo é racional, mas também é suprarracional. Quando a nossa mente não entende, nós cremos, né? Que ideia? Porque o próprio apóstolo Paulo afirmou, né? Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Na verdade, nem todos morreremos, porque aqui dormir não é aquela ideia do sono da alma, da inconsciência. Aqui é um eufemismo para minimizar a morte e usou a palavra dormir. Aqui dormir tem a ver com morrer. Na verdade, nem todos nós morreremos, mas o fato é, todos seremos transformados, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se a palavra, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão do pecado
da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aqui tem uma ideia, é um mistério em que quando acontecer, seremos transformados de modo poderoso. É o que tem a ver, inclusive, com a palavra de Paulo aos Romanos, dessa redenção do corpo. Esse corpo aqui, né, será transformado. Essa natureza que até agora geme, será transformada mediante a palavra de autoridade do nosso Deus. Além disso, arrebatamento é de fato um rapto. Por favor, repita: arrebatamento é um rapto. Alguém já viu alguém ser raptado de modo demorado? Um rapto anuncia, fala, marca a hora. Eu vou te raptar aí segunda-feira às 3 da tarde em tal lugar. É assim que acontece? Não. Quando acontece um rapto, sempre é súbito, repentino, inesperado. Aquele momento em que a pessoa está desatenta ou não está esperando. E normalmente um rapto acontece com veemência, com força, com violência. Tem a ver com a brevidade. Está aí, a palavra rapto no grego, esse harpazo, ímpeto, apoderar-se, reivindicar avidamente, levar com violência, ou melhor, com velocidade e surpresa. Esse arrebatamento será a ação de Deus de arrancar a igreja daqui. Nós seremos arrancados dessa terra. O poder de Deus será tamanha manifestação que a igreja do Senhor, essa igreja que está atuando, ouvirá a trombeta e quando tocar, nós seremos arrebatados com força. Seremos arrancados, e Jesus também ensinou sobre isso, de modo recorrente. Ou seja, a nossa maior esperança, de fato, é a sua vinda, em que eu e você seremos daqui arrancados. Não é uma ideia fictícia, ou um caso até episódico. Já temos casos na Bíblia em que já aconteceram, inclusive, também arrebatamento. É o caso de Enoque, é o caso de Elias, para respaldar de que acontecerá. Nem Enoque, nem Elias experimentaram a morte, porque foram arrebatados, transladados, e não experimentaram a morte. Está lá, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou com eles, os que ressuscitaram, nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem entendeu, diga amém. Outra pergunta aqui interessante. A igreja passará pela grande tribulação? Eu afirmo, não. Todavia, existem 3 escolas principais que discutem sobre isso. A primeira escola é a escola pré-tribulacionista, a segunda, mesotribulacionista, e a terceira, pós-tribulacionista. Mas também tem a quarta, os atribulados. Aí é outra história, aí é outro manto, né? Aqui, os pré-tribulacionistas são aqueles que afirmam: a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada antes do início da tribulação, ou da grande. Tem uma outra corrente que afirma: não, a igreja passará até a metade, passará pelos tais 3 anos e meio de falsa paz. Quando de fato começar a tribulação propriamente dita, ela será arrebatada. E uma outra, não, nós passaremos por toda ela e sofrer. Não vou entrar aqui no mérito, porque o tempo é escasso. Eu só vou afirmar, nós comungamos com a primeira escola. Nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, afirmamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque há inúmeros textos bíblicos que afirmam isso. Por exemplo, aqui coloquei somente 3. Primeiro, o texto de João Batista, que menciona
essa tal ira vindoura, ira futura, uma expressão bíblica que nos remete à tal grande tribulação. Ele disse: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Há uma expressão bíblica, essa, que tem a ver com as dores de parto, né, de Jacó, e também se refere a tal grande tribulação. Nessa mesma expressão, o apóstolo Paulo a mencionou repetidas vezes, dentre elas, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, 10, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu e você temos uma promessa, e a promessa é esta: Jesus não permitirá que a sua igreja passe pela grande tribulação, até porque essa grande tribulação é um prestar de contas desse mundo com Deus. É exatamente esse mundo rebelde, altivo, arrogante, que desdenha, que zomba, que ridiculariza Deus e a sua palavra. Chegará uma hora que esse povo terá que prestar conta a Deus. Nesse tempo, inclusive, a Bíblia diz, Apocalipse do 6 ao 19, que serão abertos os 7 selos, tocarão as 7 trombetas e serão derramadas as 7 taças da ira de Deus, para aqueles que não ouviram a palavra de salvação na pessoa de Jesus e, portanto, zombaram de Deus. Não tem a ver com a igreja, tem a ver com Israel. Inclusive, as semanas de Daniel estão relacionadas ao povo de Israel. Sobre o seu povo estão determinadas 70 semanas. Não tem a ver com a igreja, mas sim com Israel. É claro que impactará o mundo como um todo, mas a igreja não passará. E o texto mais emblemático, que eu acho assim impactante, é Apocalipse 3,10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Nós não passaremos por ela, mas estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Quem concorda, diga amém. Nessa mesma dinâmica da tal não passar por ela, nós temos aqui algumas figuras e tipos na Bíblia que também nos ajudam a compreender, né? Remetem-nos à ideia de não passarmos por ela. Quais são? O próprio Enoque, que foi arrebatado, transladado antes do dilúvio. O próprio Noé e a sua família, que foram divinamente avisados, né? O avisado de Noé, e por conta disso temeu e construiu uma arca e não sofreu as dores do dilúvio, né? Foi salvo. O próprio Ló, que Deus o avisara que destruiria Sodoma e Gomorra, e Deus o tirou de lá. Elias, que foi também transladado. O próprio Jesus, que foi também, né, subiu ao céu. Portanto, aqui a ideia é uma referência também a essa ideia de arrebatamento. Bem, eu quero aqui agora, rapidamente com você, pensar nesse texto base da lição, que é o texto de 1 aos Tessalonicenses, nome grande, né? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, né? 1 aos Tessalonicenses, do 13 ao 18. O texto começa assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Veja, o apóstolo Paulo começa afirmando: eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, que não saibam, que não tenham entendimento, que não tenham clareza, porque Paulo, ao passar por Tessalônica, ficou lá 3 meses. Nesse tempo, ele não teve habilidade, tempo de tratar de todas as doutrinas bíblicas, sobretudo sobre a questão escatológica. Então, quando um crente morria, o que acontecerá com eles, né? Com ele? Qual será o destino, o fechamento?
essa compreensão e entendimento acerca da imortalidade ou da vida pós-túmulo, né, não era muito clara. Então, Paulo teve que intervir, escrever uma carta e até tratar disso e aprofundar. Ele começa: eu não quero que você seja um ignorante, ou seja, eu quero que você saiba, eu quero que vocês saibam, para que, ao saberem, não sofram de tristeza, de angústia, de dor, como aquele que não tem esperança sofre. Eu não quero que vocês se entristeçam, como os demais que não têm esperança. Esses demais têm a ver com os povos pagãos, que não acreditavam na ressurreição do corpo. Paulo afirma: nós temos uma promessa, e essa promessa deve injetar em nós esperança. É normal, é compreensível, é psicológico quando alguém sofre a perda de um ente querido. É normal, choramos. É anormal chorar de modo contínuo, de modo constante. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 20 anos, não. Nós temos uma esperança. Se o nosso ente servia a Jesus, era cristão, um dia nós estaremos com Ele, porque a morte não pode parar o povo de Deus. Jesus, o nosso Pai, é um Deus de vivos e não de mortos. Quem morre para nós, vive para Deus, porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pode perceber, quando os saduceus perguntaram a Jesus sobre a ressurreição, porque eles não acreditavam, Jesus os respondeu usando o texto de Êxodo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus, portanto, de vivos, né? Aqui é uma ideia interessante. Então, Paulo vai explicar. Aí ele continua: ora, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, veja, Paulo começa a explicar usando fatos observáveis, fatos concretos. Quais eles? A morte e a ressurreição. Para Paulo, tanto a morte de Jesus, bem como a ressurreição de Jesus, são fatos inequívocos, inquestionáveis, porque a morte temos provas infalíveis, bem como também temos provas infalíveis da ressurreição. Ele mesmo afirmou que Jesus apareceu para Pedro, para os 12, para Tiago, apareceu para quase 500 pessoas que foram que viram a Jesus ressuscitado. O próprio Lucas, ao escrever a Atos, afirmou: o qual apareceu com provas infalíveis. Ninguém questiona a morte e a ressurreição de Jesus. Inclusive, Paulo até afirmou: se algum de nós não acreditar que Jesus ressuscitou, vã a nossa pregação, vã a nossa fé, porque a nossa fé está embasada, fundamentada nesse brado de vitória em que Jesus venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. Os mortos ressuscitam, porque Jesus é a prova, ele venceu a morte. E o mesmo Espírito que atuou em Jesus na sua ressurreição é o mesmo Espírito que atuará em nós, que morremos e que iremos ressuscitar, porque Ele é o Espírito de vida no nome do Senhor. Bem, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer para Ele. Então veja, assim também os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer para Ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que estivermos vivos para a sua vinda, seremos transformados. Então aqui uma palavra: não seja dominado pela desesperança, porque nada e ninguém para o avanço da igreja, inclusive a morte. Jesus venceu a morte e a vitória é nossa no nome do Senhor. Isso deve injetar em mim não somente uma compreensão na mente, mas no coração, de injetar esperança. Esperança é a capacidade de olhar para o futuro de modo otimista,
de modo confiante. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. A esperança não nos livra do momento presente, mas transporta nossa alma lá para frente. Está hoje doendo, mas eu sei que um dia eu estarei para sempre com o Senhor, e eu vou me fortalecer com esta palavra, em nome de Jesus. Está lá. O que ocorrerá com os mortos? Eles ressuscitarão. Aqui teremos uma aula somente sobre a ressurreição, que é muito vasto o assunto. Segundo, a parousia acontecerá de modo inesperado, e trará repentina destruição àqueles que estão despreparados. Olha aí, meu Deus do céu. Qual o fato? Jesus virá, a igreja será arrebatada, mas a igreja é aquela que serve ao Senhor com alegria, que anda na sua presença, que deixou o mundo e as suas paixões e decidiu adorá-lo em santidade, honrá-lo e servi-lo e aguardar a sua vinda. Portanto, diga não ao mundo e diga sim para Deus, porque se não estiver preparado, ficará. Oh, meu Deus, é forte, né? Vamos lá aqui avançar no nome de Jesus. Bem, com base nisso, aqui é falta, porque o mesmo Senhor descerá. Paulo não está tratando, pulei aqui, né? Pulei, deixa eu voltar aqui, só um minuto. Isso. Tá, aqui. Porque o mesmo Senhor descerá. Não está tratando de um Senhor qualquer. O que Paulo está afirmando que nós temos esperança é porque o mesmo Senhor que morreu e ressuscitou virá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Não estamos tratando de um outro fato, não é de Zeus, não é de Júpiter, não é de Dionísio, não é de Juno ou de Hera, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador, porque o mesmo Senhor que morreu e ressuscitou também descerá do céu. E esta ação aqui é importante, porque essa ressurreição que Paulo mencionou nessa carta tem a ver com essa ação tríplice. A ressurreição que acontecerá também nessa vida de Jesus, uma delas, que é a primeira ressurreição, ela é resultado da atuação, da operação da Trindade. Tanto o Pai ressuscita, quanto o Filho ressuscita, como também o Espírito Santo atua na ressurreição. Veja, mas também nós, a quem será tomado em conta ao que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Quem ressuscitou a Jesus? O Pai. O Filho, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Deus ressuscita, Jesus é a ressurreição e a vida, e o próprio Espírito Santo também atua na relação da ressurreição, está lá. E se o Espírito daquele, de Deus, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o nosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. Veja, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo são agentes que atuam na ressurreição, portanto ela acontecerá. É inequívoco, tem a ver com o poder da Santíssima Trindade que dará ordem ao morto para se levantar. A Bíblia diz que os sepulcros ouvirão a voz de Jesus. Ao ouvirem a sua voz, se abrirão. Aleluia. Ele é tão poderoso, porque até para ressuscitar morto tem que nomear. Lázaro, vem para fora, porque senão vem a turma toda, agora é somente Lázaro, mas vai chegar o momento que aqueles que morrerem em Jesus ouvirão a sua voz de autoridade, aleluia, e ressuscitarão. O corpo
ressuscitará e será também transformado, né, de modo poderoso. O mesmo Senhor descerá do céu. Portanto, ressurreição é uma obra de Deus. Vamos lá aqui avançando. Bem, os mortos ressuscitarão primeiro. No texto aqui em tela, que é o texto de aos Tessalonicenses, tem duas questões, né? Tem aquele que morreu em Cristo e aquele que está vivo. Tem os que morreram e os vivos. Quando chegar o momento exato do arrebatamento, esse que morreu em Cristo ressuscitará primeiro. Depois de nós, que estivermos vivos para a sua vinda, seremos transformados. Agora veja, essa relação de primeiro e segundo será tão rápida, que ocorrerá no tempo do átomo. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta. Abrir e fechar de olhos. Nesse abrir e fechar de olhos, ocorrerão ressurreição, transformação e arrebatamento. Pá! Aconteceu. Mas como assim? Pergunte a Deus. Ele disse que no momento, no abrir e fechar de olhos, haverá um mover tremendo nesse mundo no qual os que morreram em Cristo, não importa como, não importa onde, não importa em que momento, morreu crendo na palavra, ressuscitará. Ah, foi uma explosão. Não sei, o mar dará os seus mortos, porque é uma voz de autoridade que chamará à existência. Veja, quando nós morremos, nós cristãos, que é um tema mais à frente, o nosso corpo, ele volta ao pó e é enterrado. A promessa de ressurreição é para esse corpo, porque o nosso espírito e alma, a parte material, vai já para o terceiro céu, que é o paraíso que Paulo chama de terceiro céu, e já desfruta da presença benéfica, extraordinária de Deus. Está aguardando exatamente o momento da ressurreição para se unir ao corpo, né? Porque agora essa parte material, espírito e alma, são indivisíveis. Alma e espírito não se separam. A salvação de Deus para nós engloba o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Essa parte material que estava lá no Hades antes de Jesus morrer, né, lá no mundo interior, quando Jesus morreu, ele foi ao Hades, esse lugar, né, que é o céu, o inferno intermediário, foi ao Hades e pregou os espíritos em prisão e levou consigo aqueles que acreditavam na promessa que ele viria. E os arrebatou para o terceiro céu. Está aguardando para se unir a esse corpo. Não um corpo qualquer, porque a Bíblia diz que o sangue e a carne não pode herdar o reino de Deus. Assim como a corrupção não herda a incorrupção. Esse corpo que morreu será transformado. Ah, pastor, ele é muito cheinho. Era gordinho, não tem problema, será transformado. Ah, era muito feio, era narigudo e orelhudo, não tem problema, será transformado. Ah, era calvo, não tem problema, será transformado. Por conta do poder daquele que do barro fez do corpo, ele tem poder de transformar. Como será? Não sei. Eu penso, ensino e acredito que nós lá nos conheceremos. Tá? Porque como assim assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó sem conhecê-los, né? Como assim? Porque a consciência, a memória está na mente, alma e espírito. E lá nós teremos a consciência que de fato aconteceu, era verdade inequívoca e estamos reinando com Jesus. Aqui é um assunto para outra aula, outro momento. Aqui, voltando, né? Aqui, ó, os mortos ressuscitarão. Paulo ensina que isso se dará, mas cada um por sua ordem, fileira. A ressurreição é uma etapa, você vai aprender na próxima aula. Primeiro, Jesus e as primícias, depois, os que aguardam a sua vinda, e por fim, né, o rabicho. Ele compara com a própria etapas da colheita, está lá, né? Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
E nós, os vivos, seremos transformados e glorificados. E não somente ela. Aqui. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo experimentará o poder de transformação do nosso Deus. Nós não precederemos os que dormem. Não há nenhuma vantagem estar vivo ou estar morto. A vantagem está em crer em Jesus, em viver nele. Eu estou vivo, sou melhor que... Não, para Deus não há diferença. Porque quem morreu em Cristo, o mesmo Espírito que atuou em Jesus, também atuará nesse morto e vai ressuscitá-lo para a glória de Deus e revestir de glorificação. Agora, depois que o morto for ressuscitado e nós os transformados, seremos arrebatados juntamente. Tanto que morreu em Jesus, quanto o que estava a vir para a sua vinda, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Eu e você, vivos, se Jesus vier agora, estamos aqui, nós seremos transformados. Os que morreram ressuscitarão primeiro, mas juntos arrebatados, porque a igreja sempre será junto, sempre será unida. Não tem essa ideia de você prevalecer, porque não precederemos aos que dormem, porque juntos seremos arrebatados. Os que morreram em Cristo e os que ficam vivos para a sua vinda, subiremos juntos e encontraremos e estaremos para sempre com o Senhor. Aqui a ideia aqui é a definição total da nossa eternidade com Cristo. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Consolar é fortalecer, é animar, reanimar. Essas palavras devem injetar em nós força, ânimo. Pastor, estou na prova, a luta é grande. Meu amado, minha amada, não perca a sua esperança, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Oh, aleluia, nós estaremos para sempre com o Senhor. Aqui é uma promessa poderosa. Isso aqui não se compara a carro do ano, a mansão, não, aqui tem a ver com a nossa eternidade. Estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto isso não acontece, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Depois da consumação, eu e você estaremos com Ele. Isso tudo acontecerá quando a voz de comando for dada. Isso tudo acontecerá quando a voz de comando for dada. Veja, o texto afirma: descerá do céu. Descerá do céu. Ou seja, uma ação de Deus intervindo na história humana. É uma ação do céu. É uma ação do alto, tem a ver com soberania, tem a ver com determinação de Deus, tem a ver com o seu plano estabelecido para a história humana. O nosso Deus é um Deus que intervém na história humana e faz valer a sua vontade soberana. E quando opera e quando age, ninguém pode impedir, ninguém, morais, imorais, não importa, ninguém pode impedir o seu agir, é do céu. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Como? De que maneira? Aí cita 3 coisas. Primeiro, com alarido. Segundo, com voz de arcanjo. Terceiro, com a trombeta de Deus. Com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido, grito de comando. Convocação encorajadora. É aquele momento de ordem. É como se fosse um militar, porque Deus é o Senhor dos exércitos. É aquela ação em que Ele vem com alarido, voz de comando, de autoridade inquestionável, que determina, que estabelece, que impõe, porque Ele é o Senhor.
e virá com voz de arcanjo. Voz de arcanjo é figura angelical tomada de decisão. E com a trombeta de Deus. Trombeta aqui tem a ver com aquela cultura de convocação. Um toque, chamamento para a solenidade. 2 toques para a guerra. Se a trombeta, inclusive, fosse incerta, como se prepararão? Aqui tem a ver com aquela ideia de é a convocação que irá acontecer. É o chamamento da voz de autoridade. Essa voz como o som de muitas águas. Essa voz como voz de trovão. Aleluia, que chama, determina e convoca. Resumo. O som age como... O som age como chamada e alerta. Uma advertência acerca da ação que está para começar. E uma conclamação, a prontidão, uma convocação solene. Uma manifestação, uma teofania cheia de autoridade. Aqui eu vejo como aquele comandante do exército, o Senhor dos exércitos, que começa a determinar, e antes da sua voz, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Igreja, atenção! Mortos, ressuscitem! E os que estão vivos sejam transformados! E juntos subamos! Aleluia! Jesus vem! Ele vem! Ele vem buscar a sua igreja! Jesus está voltando! E juntos subiremos! Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, comandando pelo mundo além. A esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. Da manhã raiar, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. Vem a luz da manhã raiar, Jesus sim vem. Os mortos esperando estão no momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. Veamos a manhã raiar, nossa esperança é sua vida. Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. Venha da manhã raiar. Glória a Deus, aleluia! Ele vem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós estaremos com Ele para sempre na Jerusalém celestial.
celestial. Glória a Deus, aleluia. Louve ao Senhor essa manhã, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Diz um obrigado, Jesus, obrigado pela sua salvação, obrigado pelo seu amor, obrigado, porque temos a certeza que estaremos com Ele para sempre, quando a trombeta soar. Essa é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Lá não haverá mais choro, não haverá mais problema, não haverá mais enfermidade, não haverá mais dívida, porque o Senhor estará conosco para sempre e eternamente. O sol da justiça brilhará. Glória a Deus, aleluia. Que aula abençoada nessa manhã, onde reafirma a nossa certeza. Tenha essa certeza no seu coração. A palavra do Senhor Jesus falou lá, quando os discípulos voltaram, dizendo que Jesus havia enviado os discípulos para anunciarem a palavra de Deus, e eles voltam falando das maravilhas, de tudo aquilo que haviam realizado no nome de Jesus, que expulsaram demônios, curaram enfermos. Jesus fala para eles: a maior alegria não é que nós não devemos nos alegrar quando Deus nos usa, não. Mas a nossa maior alegria é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E quando a trombeta soar, nós encontraremos com o nosso Redentor e o nosso Senhor eternamente. É interessante. Essa semana o Espírito Santo falou algo no meu coração, falou assim: se você tivesse a oportunidade de pedir uma coisa, qualquer coisa, para eu realizar, o que você pediria? E aí eu fiquei pensando, ter bastante dinheiro para abrir mais igrejas, para as pessoas serem alcançadas. Senhor, que todos fossem curados de câncer, que não houvesse câncer. Eu fiquei pensando várias coisas. Mas aí no final o Espírito Santo falou ao meu coração: o que é que você realmente queria? Se fosse um dia na sua vida, o que você queria? Aí eu pensei: um dia eu queria passar com meu Senhor Jesus. Um dia. Aí o Espírito Santo falou: eu estou com você todos os dias. Glória a Deus, nós vamos nos encontrar com Ele. Essa é a nossa maior alegria. O que nós podemos conquistar na nossa vida é a presença de Jesus real, verdadeira. E um dia, tudo isso que vivemos, todas as amarguras, tristezas, todos os dissabores, todas as lutas, as adversidades, as enfermidades que passamos, não haverá mais, porque estaremos para sempre com Ele. Então tenha essa certeza. Os mortos ressuscitarão sim. Nós, os vivos, se Deus não nos levar antes, nós também nos encontraremos com Ele para sempre. Que assim seja na minha e na sua vida. Creia, não abra mão dessa certeza, porque esse é o maior prêmio, a maior dádiva que Deus pôde nos dar, é a nossa salvação, podermos morar com Ele na eternidade. Amém? Que essa manhã seja uma manhã de reavivamento, que você seja reavivado, que essa promessa esteja gravada no seu coração. Você vai morar com o Senhor eternamente no céu.